Vamos lá? Dando continuidade ao método das seções para a determinação dos esforços nas barras de uma treliça, nós vamos tomar como exemplo a nossa treliça aqui ilustrada e vamos seccionar esta nossa treliça passando pelas barras FG, EG e EI, que são exatamente os esforços que eu quero determinar, sem obrigatoriamente ter que ir conhecendo barra a barra, como a gente fazia anteriormente no método dos nós. Então eu secciono a minha treliça, passando pelas 3 barras que eu desejo conhecer esses esforços, e com isso eu fico com 2 partes. Uma que eu chamo de lado esquerdo e outra do lado direito. Esta minha análise tanto pode ser feita com o trecho que ficou do lado esquerdo como do lado direito. Independente de qual eu me utilize, o método terá que ser aplicado e dará correto. O mesmo esforço, tanto num lado como do outro, eu vou encontrar para cada barra. Então, se o meu elemento estrutural, treliça inicial, estava em equilíbrio, ao analisar isoladamente parte dessa treliça, ele também terá que se manter em equilíbrio. Sendo que as barras que foram seccionadas, elas agora têm o seu esforço representado através dessas forças externas, EG, FG e EI. Então, continuo aplicando aquelas minhas equações de equilíbrio da estática, somatório das forças verticais igual a zero, somatório das forças horizontais igual a zero, e somatório do momento em qualquer ponto deste meu elemento estrutural igual a zero. Para nós vai ficar de solução imediata se nós pegarmos o Noé, por exemplo, que eu tenho 2 forças sendo concorrente do nó E. Se eu aplicar o momento no E, essas 2 forças aqui não provocam momento em E. Consequentemente, das incógnitas que eu tenho das forças externas que estão aplicadas nessa parte da minha treliça, apenas FG é o que eu não conheço o seu valor. E com isso eu consigo determinar facilmente o valor da minha força FG. Lembrando que essas barras, ao serem seccionadas, as forças que vão representar os esforços nessas barras estarão inicialmente puxando o nó, assim como a gente adotou no método dos nós. E, ao determinar cada uma dessas forças, se o valor que eu encontrar para elas for um valor positivo, implica dizer que realmente estas barras estarão sendo tracionadas. Se der um valor negativo, implica que aquela barra estará sendo comprimida. Bom, aplicando o meu momento, o somatório de momento em E, eu tenho 10,75 kN que provoca em momento em E, tenho 10 kN que provoca em E e tenho FG que também provoca momento em E. Então, para facilitar e continuar dentro dos conceitos que a gente vem sempre adotando, esta minha força EG, eu vou fazer a sua decomposição numa componente vertical e numa componente horizontal. Só que para isso eu preciso saber o ângulo que esta minha força forma com a minha horizontal. Pegando lá da minha treliça, eu sei que o arco tangente deste ângulo é igual ao ângulo. Ou seja, o arco tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 1,20 por 2,40. O arco tangente disso vai dar 26,6. Então, o ângulo que FG forma com a minha horizontal é de 26,6 graus. A sua componente vertical, por estar oposta a esse ângulo, eu vou chamar de FGY. E como está oposto, utilizarei o seno do ângulo. A sua componente horizontal, que eu vou chamar de FGX, estará adjacente ao ângulo conhecido. Então, aplicando a trigonometria, este cateto aqui será cosseno do ângulo, já que ele está adjacente. Com isso, eu consigo saber que a minha componente vertical FGY é igual ao seno de 26,6 vezes FG.
FGY 0,45 FG, FGX 0,89 FG. Caso vocês tenham alguma dúvida nesta decomposição, utilizando-se da trigonometria de triângulo reto, é bom vocês voltarem lá para a nossa matemática e dar uma revisada boa, porque nós sempre vamos utilizar trigonometria e decomposição de forças. Com isso, FG transformada ou equivalente nas suas componentes verticais e horizontais, então tem uma nova configuração de forças que está atuando sobre parte dessa minha treliça. E continuando aplicando o momento em E, somatório do momento em E, aí agora sim eu posso fazer os cálculos normalmente. Com a minha força 10,75 provocando o momento em E no sentido horário positivo, a distância 3,2. A minha força de 10 kN, a força externa já aplicada, provocando tendência de giro em E de momento negativo, vezes 10,08, que é a distância da linha de aplicação dessa minha força até o ponto E. E agora eu tenho a minha componente vertical de FG, provocando momento em E, com tendência de giro positivo, mais 0,45 FG e a distância 0,8. Tenho essa outra componente horizontal de FG, FGX, também provocando momento em E com tendência de giro horário, logo será positivo. De 0,89 FG vezes a minha distância. A distância agora é de 1,20. Então montei a minha equação, somei todas as forças que estão provocando o momento em E, vou fazer o seu somatório igualar a zero. Com isso, fazendo a resolução desta minha equação, eu cheguei que o esforço na minha barra FG é de menos 18,46 kN. Ou seja, a minha barra está sendo comprimida no valor de 18,46 kN. Então, das três forças desconhecidas, no que eu apliquei o momento em E, consegui determinar quem era FG, faltando, no entanto, ainda determinar EG e EI. E agora eu tenho que escolher um próximo ponto onde eu possa aplicar o somatório de momento igualar a zero. Quando eu faço a extensão dessas minhas forças, que elas se interceptam em G, só que G faz parte da minha treliça, mas como ela foi seccionada e eu estou analisando apenas um lado, parte dessa minha treliça, esse G ele vai ser um G fictício, um ponto G fictício, para esta parte da minha treliça. No entanto, eu posso determinar um momento em G'. Aqui a gente chama de G' porque ele é um ponto fictício que não faz parte propriamente do meu elemento estrutural seccionado. Mas eu posso determinar o momento naquele ponto. Então, se eu fizer o momento em G', percebam que FG e EG estão convergendo, ou seja, a linha de ação dessas forças passa por G'. Consequentemente, essas forças não provocam momento em G. Então, das forças externas que me sobram de 10,75 e EI, eu vou determinar somatório do momento em G' e vou conseguir encontrar o valor de EI, pois é a única incógnita que eu preciso determinar ao aplicar o somatório de momento em G'. E desta forma eu faço. A vantagem, vejam aqui, porque EI já está na horizontal. Então não preciso fazer a decomposição dessa força, porque eu consigo determinar o momento que ela provoca em G' facilmente. Então, aplicando o momento em G', eu tenho o valor de 10,75 com tendência de giro horário, logo é positivo, e a distância da linha de ação dessa força até o meu ponto considerado, G', o nó, fictício no caso, é de 4,8. Próxima força, 10 kN.
A distância mais próxima da linha de ação dessa minha força até G' é de 2,4. Tendência de giro anti-horário, valor negativo, 10 vezes a distância, 2,4. E a próxima força é I. Também tendência de giro anti-horário, vem negativo. A distância da linha de ação, distância mais próxima da linha de ação, para o meu ponto considerado G' é de 2,4. Então, eu utilizo força vezes a distância. Com isso, eu monto toda a minha equação de forças que estão provocando momento em G, somo igual a zero. Determino, após o desenvolvimento desta minha equação, o valor de I, encontrando para ele 11,5 kN positivo. Logo, se eu encontrei positivo, esta minha barra EI está sendo tracionada, com intensidade de 11,5 kN. Fico então 2 barras determinadas, aplicando apenas o somatório de momento. Primeiro em E, depois em G'. Dando continuidade na resolução, só preciso encontrar agora quem é G. Então, em qualquer ponto que eu aplicar somatório de momento, excetuando-se E, C e A, uma vez que G está passando por esses pontos, a sua linha de ação passa por esses pontos, então nesses pontos aqui G não provoca momento, então posso aplicar o momento em B, em D ou em F, ou até em outros pontos fictícios. Mas nós iremos adotar agora o ponto F, somatório do momento de todas as forças em F. No que eu faço o somatório de momento em F, G não provoca momento em F. Mesmo que provocasse, se tivesse fora da linha de ação dessa força, esse ponto F, eu poderia calcular perfeitamente, uma vez que eu já conheço o valor de EG. Mas ele não está provocando momento em F, ele não provoca momento em F. EI provoca momento em F, no entanto, eu já conheço o valor de EI, não tem problema nenhum. E EG também provoca momento em F. Só que EG aqui está inclinado em relação ao sistema de eixos ortogonais x e y. Então eu tenho que fazer o quê? Determinar as suas componentes verticais e horizontais, através do triângulo retângulo da lei de seno e cosseno. Então eu faço o arco tangente deste ângulo, cateto oposto sobre adjacente, e consigo perfeitamente determinar este ângulo dessa minha força em relação à horizontal, ao eixo horizontal. Com isso, eu tenho a sua componente vertical e horizontal, que eu chamarei de EGY e EGX. EGY, por estar oposto ao ângulo, é seno do ângulo vezes EG. EGX, por estar adjacente ao ângulo dado, é cosseno do ângulo vezes EG. Então, eu vou substituir a minha força EG pelas suas componentes Y e X. EGY 0,89 de FG, o cálculo aqui foi determinado, e EGX 0,45 de EG, o cálculo aqui também é apresentado. Com isso, nessa nova configuração de forças que eu tenho atuando sobre parte da minha estrutura e somatório de momento em F, eu vou fixar-me nesse ponto e ver todas as forças externas que provocam momento em F. Este cálculo está aqui apresentado. 10,75, tendência de giro positivo, horário, a distância é 2,4. EI provoca momento, também tendência de giro anti-horário, vezes 1,2, está aqui colocado. EGX, tendência de giro em relação a F, anti-horário, 0,45 EG e a distância é 1,2. E EGY, tendência de giro em relação a F, também anti-horário negativo, 0,89 EG, vezes a distância, 0,8. Montando a minha equação, somando todo mundo, igualando a zero e desenvolvendo esta equação, eu consigo determinar que EG é igual a 9,6 kN positivo, implicando, como nós já sabemos, que essa barra está sendo tracionada.
Com isso, a gente determinou os esforços nas 3 barras que me eram de interesse, sem precisar conhecer o esforço em todas as outras barras, aplicando o método das seções. Então, apresento a minha treliça final, onde, para as barras que foram seccionadas e determinados os esforços, os seus valores de compressão e de tração. Finalizamos métodos das seções com o primeiro exercício. Próxima aula, continuaremos com o método das seções e pegando um outro modelo de treliça. Obrigado a todos.